Já no nosso tópico de número 2, nós temos aí o título O Antigo Testamento, e o subtópico nos diz os livros do Antigo Testamento. A classificação dos livros do Antigo Testamento, que nós conhecemos hoje, ele se divide nos seguintes grupos. Primeiramente, o Pentateuco, que é a lei de Moisés, constituídos pelos 5 livros, que vai de Gênesis a Deuteronômio. A segunda divisão são os livros históricos, formado por 12 livros, que vai de Josué a Esther. Pois nós temos os poéticos, composto de 5 livros, que vai de Jó a Cantares de Salomão, e os proféticos, que tem a subdivisão em profetas maiores, com 5 livros, de Isaías a Daniel, e os profetas menores, com 12 livros, que vai de Oséias a Malaquias. A divisão utilizada pelos judeus, ela era tripartida. Por que tripartida? Porque eles a chamavam a lei, os profetas, os salmos ou escritos, conforme nós vemos lá no Lucas 24:44. Apesar da cultura judaica fazer uma diferenciação, o conjunto do Antigo Testamento soma os mesmos 39 livros divinamente inspirados. Não há nenhuma diferença nos nossos livros. Tanto para os judeus como para nós, há 39 livros no Velho Testamento. A divisão do Velho Testamento utilizada pelos judeus é diferente da adotada pela igreja cristã. A coletânea dos judeus soma 24 livros, porque o agrupamento usava critérios diferentes. Na Bíblia hebraica, os livros estão organizados em 3 divisões: a lei, os profetas e os escritos. A lei, ela compõe o Pentateuco, que são os 5 livros de Moisés. Os profetas tem 2 divisões. Os primeiros profetas, que vai de Josué, que pega Juízes, Samuel e Reis, e os últimos profetas, que vai pegar ali Isaías, Jeremias, Ezequiel, e o livro dos 12 profetas, os profetas menores. Os escritos contêm o restante dos livros, que são aí os Salmos, Provérbios e Jó. Depois, os 5 rolos, que eles denominam os Megilot, chamados, que compõem aí Cantares de Salomão, Ruth, Lamentações de Jeremias, Eclesiastes e Esther. E finalmente, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Vocês verão isso de forma organizada nos slides para melhorar a compreensão. O total de livros contados pelos judeus ou da Bíblia judaica são 24, mas presta atenção no detalhe. Esses 24, eles correspondem exatamente aos nossos 39. Por quê? Porque na Bíblia dos judeus, eles fazem o cálculo dos profetas menores, que são contados como 12 livros. E Samuel, Reis, Crônicas e Esdras e Neemias com 2 livros cada. Na Antiguidade, havia outras maneiras de contar os mesmos 24 livros. O Pentateuco é seguido pelos livros históricos, que são sucedidos, o que vem antes, dos livros poéticos e sapienciais, vindo por último os livros proféticos. E essa ordem, que em suas características essenciais foi perpetuado através da Vulgata Latina, na maioria das edições cristãs da Bíblia. Em certos aspectos, essa sequência é mais condizente com a ordem cronológica dos conteúdos da narrativa do que com a da Bíblia hebraica. Ruth, por exemplo, aparece imediatamente depois de Juízes, visto que relata fatos ocorridos nos dias em que os juízes julgavam. E o trabalho do cronista aparece na sequência de Crônicas, Esdras e Neemias. A divisão em 3 partes da Bíblia hebraica ela está refletida na redação de Lucas 24:44, na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Mais comumente, o Novo Testamento refere-se à lei e os profetas, Mateus 7:12. Ou também chama de Moisés e os profetas, Lucas 16:29. Os livros do Antigo Testamento estão divididos em vários grupos que não correspondem às divisões que adotamos em nossas Bíblias. As escrituras hebraicas, elas vão estar divididas desta forma: a lei, a Torá, os profetas, conhecidos como os Nebiim, os escritos, os Ketubim. Note-se que o número de livros na Bíblia hebraica é consideravelmente menor que no nosso Antigo Testamento. 24 livros para 39 livros. É essa a diferença. Isso porque são considerados como um só livro cada grupo dos seguintes: os 2 de Samuel, os 2 de Reis, os 2 dos livros de Crônicas e Esdras e Neemias. Também os 12 profetas menores. Os 5 volumes, ou rolos, os Magilot, são assim chamados porque cada um deles foi escrito em um rolo para ser lido nas festividades judaicas. O Cântico dos Cânticos na Páscoa, Ruth na festa de Pentecostes, Eclesiastes na festa dos Tabernáculos e Esther na festa do Purim, ou conhecido aí a festa do Purim, conhecida aí como festa das sortes. E as lamentações eram recitadas nos aniversários da destruição de Jerusalém. Havia também uma coleção autorizada de 22 livros, ordenada por Joséfo e adotada por Jerônimo. O livro de Ruth aparece com o dos Juízes, formando um só.
E o mesmo acontece com Lamentações e o livro de Jeremias, parecendo corresponder o número às 22 letras do alfabeto hebraico. Então, havia umas organizações diferenciadas dos livros do Antigo Testamento. Nós seguimos o agrupamento da Vulgata Latina, que por sua vez, ela se baseia no da versão grega, conhecida como Septuaginta, a versão dos 70. Então, foi feita essa divisão segundo o assunto principal. Então, como a nossa Bíblia ficou organizada? A lei, os 5 livros, a história, os 12 livros, a poesia, os 5 livros, e os profetas, que são aí os 16 livros. Jesus, ele faz referência a essas 3 divisões da coleção hebraica. Ele diz: convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, o Pentateuco, nos profetas e nos salmos. É claro que aqui os salmos, eles compreendem a 3ª divisão, ou são acrescentados por Jesus a lei e os profetas, como sendo o livro mais familiar e precioso, rico de predições a respeito do Messias. O ponto de número 2 nos fala sobre a canonicidade do Antigo Testamento. Existem 3 fatores basilares, ou que servem de fundamento na avaliação de um livro canônico, que são, primeiro, a inspiração divina, que se atesta se o livro é inspirado pelo Espírito Santo. O reconhecimento do povo de Deus, que atesta se o livro era aceito como autêntico por seus primeiros leitores. E o terceiro, a preservação pelo povo de Deus, que atesta se o livro era conservado como palavra de Deus. Por conseguinte, a confirmação desses elementos revela que, desde o início, os livros do Antigo Testamento foram recebidos e guardados como inspirados e autorizados por Deus, dotados de toda a verdade e de toda a autoridade. Juízes 3:4. Muito se discute acerca dos critérios utilizados para a admissão dos livros sagrados no cânon do Antigo Testamento. Algumas propostas, como considerar como teste, a conclusão a que a maioria dos estudiosos chegam é que os livros canônicos, eles foram divinamente revelados e que, na providência de Deus, ele fez com que o seu povo reconhecesse e recebesse a sua palavra. Baseado nisso, nós vemos os 3 fatores para se considerar se um livro era canônico ou não. A inspiração divina, conforme nós acabamos de ver, que qualificava um livro para um lugar no cânon do Antigo ou do Novo Testamento. Não era simplesmente o fato do livro ser antigo, do livro ser informativo ou útil, ou de fazer muito tempo que ele é lido e valorizado pelo povo de Deus. Mas o que valia era que ele tinha a autoridade de Deus para o que ele dizia. Deus dá a autoridade divina ao livro e os homens de Deus o acatam. Deus revela e seu povo reconhece o que o Senhor revelou. Então essa canonicidade é determinada por Deus e descoberta pelos homens de Deus. Um exemplo aí nós podemos citar os livros escritos por Moisés, o Pentateuco, Êxodo 24:3, os de Josué, que foi o sucessor de Moisés, Josué 24:26, os livros do profeta Samuel, 1 Samuel 10:25, dentre outros aí. Eles foram imediatamente reconhecidos pelo povo de Deus. Acrescenta-se a isso o reconhecimento autenticado pelo próprio Senhor Jesus nos Evangelhos. Nós temos aí também, claro, sempre a preservação pelo povo de Deus, que atesta ou atestou se o livro era conservado como palavra de Deus. Nem todos os escritos foram aceitos e conservados como inspirados, e nesse caso, o povo de Deus, guiado por Deus, os rejeitou. E aí nós vimos os livros apócrifos, como Tobias, Judite, Baruque, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiásticos, e outros foram aí considerados como apócrifos e, consequentemente, rejeitados por conta dos seus erros teológicos e históricos. Não obstante, a lei de Moisés foi preservada na arca, Deuteronômio 31:25, e também dentro do templo nos dias de Josias, conforme nós já falamos. Os ensinos de Samuel foram escritos aí num livro e colocados perante o Senhor. Nós já vimos também essa questão. Daniel e Esdras, todos eles possuíam a coletânea das cópias dos livros de Moisés. Com relação ao seu lugar na Bíblia cristã, o Antigo Testamento, em essência, ele é introdutório. Por quê? O que Deus antigamente falou aos pais pelos profetas, nos diz Hebreu 1:1-2. Nesses últimos dias a nós nos falou pelo Filho. Então Jesus é a revelação final de Deus. O Antigo Testamento era a Bíblia que os pregadores do Evangelho, ou seja, os apóstolos, os discípulos de Cristo, utilizavam para pregar acerca do Messias. Então, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vamos ver que ele é uma continuidade do Velho Testamento. Ele apontava para esta fé em Jesus. Para usar o Antigo Testamento, os discípulos de Cristo, eles tinham a autoridade e o exemplo do próprio Jesus. Então, desde então, a igreja sempre tem
obtido sucesso quando segue o que Jesus estabeleceu e também os seus apóstolos, reconhecendo o Antigo Testamento como a Escritura divinamente inspirada. O que era indispensável para o Redentor sempre deve ser indispensável para os redimidos. Não foi a autoridade eclesiástica que criou o cânon do Velho Testamento. O que a igreja fez foi simplesmente sancionar e fixar aquela coleção de escritos que já vinham sendo amplamente reconhecidos ao longo do tempo. O último dos profetas, Malaquias, ele faz uma admoestação interessante. E ele diz, Malaquias 4:4, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo. O último livro do Velho Testamento. Quanto ao Novo, nós encontramos nele várias citações do Antigo Testamento como sendo a lei de Deus. Nós temos, no ponto 3, as particularidades do Antigo Testamento. A Bíblia, esse é um detalhe interessantíssimo para nós leitores da Bíblia aprendermos. Ela não foi organizada em ordem cronológica. Os livros bíblicos, a sua sequência foi organizada priorizando uma ordem de narrativa. Se os livros bíblicos fossem organizados apenas em ordem cronológica, sabe qual era o livro que viria primeiro? Mesmo de Gênesis, o livro de Jó. Ele estaria à frente e ficaria uma coisa meio esquisita, não seria muito harmônico. Então, a Bíblia ela está organizada por assunto. Ela é dividida em 2 grandes blocos, como todos vocês conhecem, Antigo e Novo Testamento. Quase a totalidade dos livros bíblicos, foram escritos em hebraico, algumas porções em aramaico, como nós já vimos. O último livro canônico foi o de Malaquias, que foi concluído aí no ano aproximadamente 430 a.C. Desde então, nada mais pôde ser acrescentado ao cânon do Antigo Testamento. Para facilitar a tarefa de citar, de fazer a divisão da Bíblia, em 1227, claro, depois de Cristo, o texto ele foi dividido em capítulos. E por volta do ano de 1445, o Antigo Testamento foi também dividido em versículos. Outra particularidade interessante que nós devemos destacar é que os judeus e os cristãos jamais aceitaram a inserção ou colocar os livros apócrifos lá no Antigo Testamento. Mas quando isso aconteceu? O catolicismo romano declarou canônicos os 7 livros do Concílio de Trento em 1546. Então vejam que os 7 livros apócrifos da Igreja Católica só foram incluídos em 1546, ou seja, muitos anos depois que o cânon bíblico já havia se encerrado. Por conta disso, o Antigo Testamento católico ele possui os 7 livros apócrifos, perfazendo aí, totalizando 46 livros, e mais uns acréscimos, Então, considerando o Antigo e o Novo Testamento, as Bíblias ficam assim divididas. A católica, 73 livros, por conta dos apócrifos. A Bíblia protestante, 66 livros. E a Bíblia judaica, 24 livros, visto que eles não creem em Jesus como Messias, logo não aceitam o Novo Testamento. É muito interessante, irmãos, nós falarmos um pouquinho sobre as descobertas dos rolos do aborto lá nas cavernas de Qumran, que foram descobertos entre 1947 e 1964. Todos esses rolos, esses pergaminhos, confirmam a preservação e a suficiência dos textos do Antigo Testamento. Em 1947, os primeiros manuscritos foram encontrados em uma caverna que ficava às margens do Mar Morto por um jovem beduíno que cuidava de um rebanho de ovelhas. Olha que providência divina. A notícia desse achado se espalhou rapidamente. Após, é claro, a venda e aquisição dos primeiros manuscritos, a comunidade científica entrou em polvorosa. Eles se interessaram pelo achado e cada um deles foi examinado exaustivamente pelos eruditos. Nosso pastor Ezequiel Soares revela que, com exceção ao livro de Esther, todos os demais livros estão representados e confirmados pelos mais de 800 rolos encontrados nas 11 cavernas de Qumran. Esses escritos eles foram encontrados com a grafia escrita de um hebraico bem arcaico, bem antigo. O Antigo Testamento foi, portanto, dado, em certo sentido, para nos mostrar o nosso estado pecaminoso e para nos encerrar naquela fé que mais tarde se havia de manifestar. O Novo Testamento apontava para Cristo. É por isso que aparecem nas leis os tipos, as profecias e os sacrifícios. Muito mais do que leis divinas e sua importância para nós, o Velho Testamento contém narrativas de histórias nas quais nós podemos aprender muito, principalmente sobre a justiça, a bondade, o amor e os juízos de Deus na revelação do seu caráter divino, para que conheçamos o modo correto pela qual importa andarmos em sua presença. Isso pode ser visto, especialmente nas vidas dos patriarcas de Israel, como Abraão, Isaac, na vida de Jó, de Moisés, de Josué, de Samuel e de Davi, e todos os demais reis de Israel, e também na vida dos profetas, entre
muitos outros. Nós podemos, com base nisso, listar pelo menos 10 razões porque o Antigo Testamento ele é importante, para que nós possamos lê-lo e conhecê-lo. A primeira, o Antigo Testamento eram as únicas escrituras que Jesus tinha e ele compõe 75% de toda a Bíblia. O Antigo Testamento era a Bíblia que Jesus lia e utilizava, e também a igreja primitiva. E essas escrituras, o Velho Testamento, representa grande parte do todo das escrituras. O 2. O Antigo Testamento, ele influencia, irmãos, substancialmente nosso entendimento de ensinamentos bíblicos-chave. Nós necessitamos do Antigo Testamento para compreender a obra completa de Deus na história. Além disso, algumas doutrinas das Escrituras são melhores compreendidas ou entendidas apenas a partir do Antigo Testamento. O 3. Nós encontramos o mesmo Deus em ambos os testamentos. Não há um Deus no Velho e um Deus no Novo, é o mesmo Deus. Note como o livro de Hebreus começa, havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras. Nesses últimos dias, a nós nos falou pelo Filho. Hebreus 1, verso 1 e 2. O mesmo Deus que falou através dos profetas do Antigo Testamento, ele falou através de Jesus Cristo, que é a revelação final de Deus. O 4. O Antigo Testamento anuncia o Evangelho da qual nós desfrutamos hoje. Isaías antecipou muitos detalhes sobre a vida do Messias, de Jesus. Só para falar em Isaías aqui, ler o Antigo Testamento é uma das maneiras dadas por Deus para que possamos compreender melhor e nos deleitarmos no Evangelho. O 5. Ambas as alianças, a antiga e a nova, conclamam ao amor. E nós podemos aprender muito sobre o amor no Antigo Testamento. Na antiga aliança, o ponto central daquilo que o Senhor ordenou que Israel fizesse era amar. Deuteronômio 6:5, Deuteronômio 10:19. Todos os outros mandamentos eram simplesmente para esclarecer como fazer, como praticar esse amor. Esse foi um dos pontos que Jesus salientou quando ele deu ênfase que todo o Antigo Testamento está ligado à ordem de amar a Deus e ao próximo. Lembra lá no texto? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Mas tem o segundo. Qual é o segundo? É semelhante a ele. Jesus disse, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos, Jesus disse, dependem toda a lei e os profetas. Olha a referência ao Velho Testamento. Cristo enfatizou, ele mostrou, tudo quanto, pois, querei que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Velho Testamento. Ele disse que daqueles que desfrutariam dessa obra divina naquele dia futuro, dizendo, darás ouvido à voz do Senhor, cumprirá todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O ponto 6, ou o sexto motivo. Jesus não veio para destruir a lei e os profetas, mas para cumprir. Longe de deixar de lado o Antigo Testamento, pelo contrário, Jesus enfatizou que veio para cumprir. E no processo, ele destacou a relevância duradoura dos mandamentos, dos ensinamentos do Antigo Testamento para os cristãos. Ele disse, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, de forma alguma. Não, eu vim para cumprir. Mateus 5, 17 e 19. Na lição anterior, nós falamos bastante acerca desse versículo. O sétimo ponto, estamos chegando lá, hein? Jesus disse que todo o Antigo Testamento apontava para ele. Isso é fantástico, nós sabemos disso. Que o Antigo Testamento, ele apontava para Cristo. O sétimo motivo, Jesus disse que todo o Antigo Testamento apontava para ele. Após o seu primeiro encontro com Jesus, Filipe, ele anunciou, ele falou para Natanael, olha o que ele falou. Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas. Jesus é o Messias. O próprio Jesus disse, vocês examinam as Escrituras porque vocês julgam ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus falou para os fariseus, João 5,39. Outro texto, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Escrituras do Velho Testamento, Lucas 24, 27. Após sua ressurreição, proclamando o Evangelho do Reino de Deus, diz o texto, Jesus lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Ele disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados de pecado a todas as nações. Começando de Jerusalém, Lucas 24, 45 ao 47, disse Jesus aos nossos irmãos lá no caminho de Emaús. Se nós queremos conhecer mais a Jesus, temos que ler o Velho Testamento e estudá-lo. O oitavo motivo, não declarar todo o desígnio de Deus pode nos colocar em perigo perante o Senhor. Paulo, ele era um pregador das boas novas do reino de Deus em Cristo. Ele pregava baseado no quê? Na lei de Moisés e nos profetas.
Em Atos 20, versos 26 a 27, ele testifica aos presbíteros de Éfeso, dizendo: estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Todo o desígnio de Deus, irmãos, nesse verso, ele se refere à totalidade dos propósitos de Deus na história, a salvação, conforme revelado nas Escrituras do Velho Testamento. Com o Novo Testamento, as Escrituras agora estão completas. E nós podemos agora, dizer que através de uma fé que foi de uma vez por toda entregue aos santos, como os Judas 3 falam, anunciar todo o desígnio de Deus. Esta fé que Judas fala, no entanto, só é entendida corretamente dentro da estrutura de todo o desígnio de Deus, que compreende para nós agora Velho e Novo Testamento. O nono motivo: os autores do Novo Testamento, eles enfatizaram que Deus deu o Antigo Testamento para nós, os cristãos. Pedro afirmou sobre os profetas do Antigo Testamento, olha o que ele disse: a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, eles ministravam. 1 Pedro 1,12. Os autores do Antigo Testamento tinham consciência de que estavam escrevendo para uma audiência futura, para pessoas no futuro. Quem eram essas pessoas? Os cristãos, que hoje formam a igreja verdadeira do Senhor. De modo semelhante, Paulo ele estava convencido de que os autores do Antigo Testamento, inspirados por Deus, haviam escrito para os crentes do Novo Testamento. Aqueles que vivem deste lado da morte e da ressurreição de Cristo somos nós. Diz Paulo: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Romanos 15:4. Estas coisas, diz Paulo, lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. 1 Coríntios 10, de quem Paulo está falando? Paulo está falando da igreja. É por isso que Paulo diz, lá no versículo seguinte, olha, toda a Escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. 2 Timóteo 3:16 ao 17. Paulo, o 10º, ordena que os líderes da igreja preguem sobre o Antigo Testamento. Essa é a última das 10 razões pelas quais o Antigo Testamento é importante para nós. Ele se baseia no fato de que Paulo estava se referindo ao Antigo Testamento quando escreveu sobre as sagradas letras que ele diz a Timóteo, que eram e que são capazes de tornar uma pessoa sábia para a salvação. É da Escritura que é inspirada por Deus e útil que Paulo está falando. Saber disso nos faz compreender melhor a exortação que Paulo deu a Timóteo. Logo a seguir ele diz: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Ele diz, orientando a Timóteo: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, esses homens, esses falsos mestres, eles vão se secar segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo, ou seja, comichão os ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. 2 Timóteo 4, do 2 a 4. Para Paulo, pregadores cristãos como Timóteo necessitavam pregar sobre o Antigo Testamento para proteger a igreja da apostasia. Embora agora tenhamos o Novo Testamento, podemos e devemos nos apropriar do Antigo Testamento, tal como Jesus e seus apóstolos fizeram, para o bem da igreja de Deus. Estudemos a Bíblia, Velho e Novo Testamento, pois são a mesma Escritura. Já na sinopse do subtópico 2, nós temos aí os livros inspirados que integram o cânon do Antigo Testamento são classificados como lei, históricos, poéticos e proféticos. Deus abençoe você. Terminamos aqui o tópico de número 2. Aguardo você no terceiro vídeo, que vai falar sobre o tópico de número 3. Deus abençoe a tua vida e aguardo você lá no próximo vídeo.